Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema super crítico e que exige a nossa atenção total e imediata: os riscos de prensagem e aprisionamento na movimentação de cargas. Sabe como é, né? O ritmo num terminal de carga aérea é frenético. A gente está falando de máquinas gigantescas e materiais pesadíssimos cruzando o pátio o tempo todo. É literalmente o cenário perfeito para as coisas darem muito errado se a gente não tiver uma concentração absoluta. Então, na explicação de hoje, a gente vai destrinchar exatamente como esses incidentes acontecem e, o mais importante, como a gente pode garantir que todo mundo volte para casa são e salvo depois do turno. Olha, não tem jeito fácil de falar sobre isso. Então vamos ser diretos. Quando a gente fala de prensagem ou aprisionamento entre objetos, a gente está falando de consequências pesadíssimas. Os dados do setor são assustadores. Nós estamos lidando com um risco real de fraturas ósseas horríveis, esmagamento de membros e, tragicamente, amputações de dedos ou até mesmo invalidez permanente. Sabe, não estamos falando de um arranhãozinho ou de um susto rápido. São lesões severas que mudam a vida de uma pessoa e da família dela num piscar de olhos. É exatamente por isso que aquela sensação de eu sei o que estou fazendo, tá tudo sob controle, não pode existir de jeito nenhum no nosso dia a dia. A complacência não tem vez no pátio. Pensa um pouco na loucura que é a nossa rotina num terminal movimentado. É trator rodando para lá e para cá, empilhadeiras movendo toneladas de carga, contêineres enormes sendo posicionados. E num ambiente dinâmico assim, as coisas não dão errado em questão de minutos. Elas dão errado em milissegundos. É papo de um passo em falso, sabe? Uma distraçãozinha rápida perto de um equipamento operando e bum! O espaço se fecha do nada, prensando a pessoa entre dois objetos que pesam toneladas. A margem para erro é praticamente zero. É por isso que a tal da consciência situacional não é só uma palavra bonita de treinamento. É literalmente a ferramenta de sobrevivência mais importante que a gente tem. Então, o ponto crucial é o seguinte: a gente precisa entender de verdade o que é a famosa linha de fogo. Na prática, o que é isso? A linha de fogo é aquela zona de perigo que muitas vezes é totalmente invisível para a gente, onde se alguma coisa se mover, escorregar ou cair, bem, uma parte do seu corpo vai ser diretamente atingida ou esmagada. Imagina isso como uma zona de alerta vermelho piscando em volta de qualquer coisa que esteja se mexendo ou que possa se mexer a qualquer momento. Se você não conseguir enxergar essa linha imaginária enquanto trabalha, isso significa que você muito provavelmente já está dentro da zona de risco. Reconhecer isso é a chave de tudo. Vamos visualizar o nosso pátio por um segundo para colocar isso em cenários bem concretos. Imagina um trator dando ré para conectar num dolly. Se você se enfiar ali no meio, entre o veículo em movimento e a estrutura fixa, você acabou de entrar na linha de fogo, sem tirar nem pôr. Outro exemplo clássico: ficar perto de cargas que estão sendo içadas. Ficar exatamente embaixo ou muito perto de algo suspenso? Sem chance. É um risco extremo. E claro, a gente tem que lembrar do perigo constante daquelas caixas empilhadas simplesmente caírem ou se deslocarem do nada. Quando a gente consegue visualizar esses exemplos clássicos, o nosso cérebro meio que cria um alarme automático para esses perigos invisíveis. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa criar um hábito novo e constante. E o convite agora é bem simples. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que se perguntar: eu tô na linha de fogo? Transforma isso no seu checklist mental obrigatório. Antes de dar o próximo passo, antes de ir lá colocar aquele pino, antes de guiar um container, para e pensa: onde é que meu corpo está agora? O que pode despencar ou se mexer do nada perto de mim? Se a resposta para essa pergunta for sim, ou até mesmo talvez, para tudo. A ação tem que ser imediatamente interrompida para você se reposicionar. A prevenção, nesse caso, é a sua única armadura. E falando em se proteger, a gente tem que dar uma atenção mega especial para as nossas mãos e para os nossos dedos. Como a gente faz quase tudo com as mãos ali na hora, elas acabam ficando super vulneráveis a incidentes. Colocar a mão num vão entre equipamentos ou segurar a carga de um jeito arriscado na hora de fazer uma manobra é a receita certa para o desastre. E isso ilustra brilhantemente aquele problema gigante que são os fatores externos e imprevisíveis, tipo o vento. Imagina uma ventania repentina deslocando um ULD ou um Aike pesadão do nada. Se os seus dedos estiverem no lugar errado, o seu tempo de reação humano simplesmente não vai dar conta de tirar a mão dali a tempo de evitar o pior. Mas e quando o risco não é com você, mas com um colega de equipe? Olha, existe uma diferença gigante aqui que literalmente salva vidas. Identificar o perigo é só olhar e pensar: opa, o fulano entrou sem querer na linha de fogo. Mas o nosso compromisso de verdade exige agir. A segurança no terminal é um jogo de equipe, totalmente coletivo. Se você vê um colega em perigo iminente, você não pode ficar quieto.
Você tem que intervir na hora. Para a atividade bruscamente, grita, alerta a pessoa e, principalmente, não deixa a operação recomeçar até ter certeza absoluta de que tudo está seguro de novo. Cuidar um do outro é a base de toda a operação. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática do dia a dia. Para a gente acabar com esses riscos de prensagem de vez, existe uma estrutura que são os nossos 6 comportamentos de segurança cruciais. Eles são inegociáveis. 1. Eu sigo todos os procedimentos à risca sem atalhos. 2. Eu mantenho as distâncias seguras para controlar o ambiente. 3. O meu foco na operação é total. 4. Eu só opero o que eu sou treinado para operar. 5. Eu questiono sim atitudes inseguras e intervenho na hora. E número 6. Eu sempre reporto os perigos e quase acidentes. É um projeto simples, direto ao ponto, mas é a fundação que garante a excelência na nossa rotina. E isso nos traz direto para o coração dessa nossa análise de hoje. A segurança de todos começa por mim e depende de todos nós. Pessoal, acidentes de prensagem são muito rápidos e cruéis, mas a boa notícia é que eles são totalmente evitáveis se a nossa disciplina e o estado de alerta prevalecerem. A regra aqui é clara e não abre exceção. Ninguém, absolutamente ninguém, se machuca nas nossas operações. A meta diária é ter certeza de que todo o time bata o ponto no final do turno e volte para casa seguro e inteiro. Então, para fechar, a grande provocação que fica é: o que você vai fazer de diferente amanhã para garantir que essa regra nunca seja quebrada? Mantenha o foco, fiquem seguros e até a nossa próxima explicação.